Como internacionalizar aplicativos. Isso aqui é uma opção legal, eu também não vejo muitas pessoas utilizando isso. Basicamente, dentro do Script Case, a gente tem a parte aqui de dicionário de dados. Deixa eu voltar aqui para o meu home. Dicionário de dados. Cadê você? Dicionário de dados. Como é que isso funciona? Dentro do dicionário de dados, a gente consegue aqui modificar lengs com base em alguma característica que você tenha, e essas lengs elas já estão vindo ali do seu banco de dados quando você cria uma determinada aplicação. Então, digamos aqui que eu tenho uma aplicação, essa aqui, uma aplicação do tipo banco. Vou querer gerar esses índices, porque eu não tenho criado aqui. Então, a partir do momento que eu criar isso aí, toda vez quando eu criar um projeto com base nessa conexão, ou alguma aplicação, ele vai vir esses índices já previamente preenchidos. Então, eu consigo vir aqui em editar, e eu consigo aqui dar uma olhada nesses labels que eles são criados automaticamente pelo Script Case com base no nome do campo que eu criei nas minhas tabelas lá no meu banco de dados. Então, é aqui que eu consigo fazer esse tipo de modificação. E, além dessa opção, né, eu consigo vir aqui em traduzir aplicações. Se vocês não tiverem com essa opção aqui destinada do lado do destinado de dados, ela fica em localidade, traduzir aplicações. E aqui eu consigo, ó, aquela tabela que eu marquei aqui, que é a TBL Banco, ela automaticamente aparece para mim. Eu consigo ver os índices que foram criados, que são exatamente essas lengs aqui, banco, underline FLD, underline ID, consigo ver isso tudo aqui. E eu consigo adicionar linguagens aqui, atualizar linguagens. Então aqui eu estou na Eslováquia, porque esse meu projeto tem duas línguas, né? Se tivesse mais de uma língua, ele ia colocar essas línguas aí sucessivamente. Então você percebe que na Eslováquia está ainda como português. Então eu consigo fazer essa tradução aqui. Banco, não sei como é que é banco na Eslováquia, mas você colocaria banco aí, traduzido já para a Eslováquia, e essa configuração dos índices já estariam destinados aí na tua aplicação. Depois que você faz isso, eu não sei se vocês já ouviram essa opção, dentro aqui das aplicações, na barra de ferramentas, tem a opção também de você escolher idiomas, que é essa opçãozinha aqui da barra de ferramentas superior. Então, automaticamente, você vai ter aqui uma opção como se fosse um campozinho select no formulário, onde você consegue selecionar o idioma que você quer. E esse idioma que você escolher, ele vai fazer a tradução com base nesse dicionário aqui de Lengs que a gente está utilizando de traduzir aplicações. Então, se eu chego aqui, coloco Eslováquia, ele traduziu, mas não pegou os campos, né? Pode ver que os campos ele está vindo com base lá no banco, porque eu não fiz tradução nenhuma. Não tem tradução nenhuma aqui feita. Basicamente, a única tradução que ele está fazendo automática são dos labels aqui dos meus botões, que ele já pega com base nos labels dos botões que o Script Case ele oferece. Então, se eu chego aqui em botões, ó, ele já faz esse tipo de tradução literal. Você também pode modificar isso aí ao seu ver. Fica sempre a gosto do freguês. Então, a ideia você internacionalizar as aplicações é sempre utilizar o dicionário de dados para salvar suas lengs, e depois que você salva suas lengs, você vai personalizando na opção traduzir aplicações toda essa parte aqui das variáveis, das colunas que estão vindo lá do seu banco de dados. Ah, João, mas esses botões, os botões do calendário, os botões do PDF, eu preciso configurar isso tudo? Não, é exatamente como a gente viu aqui. Esses botões da barra de ferramentas, coisas que já estão vindo no Script Case, eles já são traduzidos na mesma hora que você utiliza a outra linguagem. Então, você consegue ver essa configuração novamente por aqui. Ó. Você tem botões, então todos os botões dos valores aqui de inglês, só para vocês terem uma ideia, o botão reset, que é o botão limpar, o botão do calendário, então já traduzido para o Slovak, fica com essa linguagem aí, botões do gráfico, botões de calendário, botões do PDF, para quando você quer mudar lá a configuração de visualização do PDF, botões de filtro, segurança, validações e assim sucessivamente. Então, é uma opção muito interessante, pouco utilizada, porque basicamente as pessoas não conhecem muito bem essa opção, mas é uma mão na roda, caso você queira utilizar mais de duas, mais de três línguas aí no teu projeto, e você queira realmente traduzir ao pé da letra tudo que está sendo visualizado ali para o teu cliente. Então, basicamente, é uma boa ideia usar essa opção de traduzir aplicações e o dicionário de dados para internacionalizar teus projetos e aplicações. É legal Show de ver bola, também pessoal. esses projetos de exemplos que a gente tem lá no site, que dá para importar, todos eles a gente faz, né? O processo de tradução e tal, e a gente coloca já na Exato. tela de login
Acho bem legal a forma que a gente usa com a bandeirinha lá. Dá até para copiar a tela de login, porque ele já starta no próprio login, né? A sessão ali com aquele idioma. E já fica tudo traduzido. Então é legal, sempre que for utilizar, pode até copiar a forma que a gente faz lá na tela de login Exato. de exemplo. Eu nem sei se eu E aí tenho aqui, também o que eu vejo alguns clientes assim que gostam dessa opção, não obrigatoriamente você usar para tradução, para internacionalização, mas também fazer modelagem de campos, né? Então você já pode deixar tudo arrumadinho ali. A gente colocou agora até os lookups também no dicionário de dados, então dá para você já deixar toda a tabela arrumada para quando for criando as aplicações, já está tudo organizado ali, os labels, como você quer cada tipo de dado. Então acho que não só para tradução, mas para a modelagem dos campos também, independente de estar usando mais de um idioma, né? É isso aí. Exato, é uma boa opção. É aquela questão que a gente já vinha comentando, né? Você está trabalhando com muitos projetos, você quer deixar aquela coisa salva ali, então é uma mão na roda você utilizar essas opções e também você ganha tempo para ficar atualizando o campo massivos, né? Imagina você ter uma quantidade massiva aí de aplicações, você tem que ficar adicionando o label de um por um lá. Eita, essa coluna aqui esse campo aqui tem um campo select, e agora, como faço? Aí você consegue fazer isso tudo lá, de forma bem rápida e simples, sincroniza, acabou-se. Como a gente já tinha testado. Essa opção que Márcia falou, aí das bandeirinhas, é essa aqui, ó, pessoal. Eu vou clicando nessas bandeirinhas, ele vai alterando a leng aqui das aplicações. É a mesma ideia que a gente tinha antes, só que aqui no módulo de segurança, né? Então, você pode chegar lá no módulo e copiar essa opção para colocar na tua aplicação, ou tirar uma bandeirinha, colocar outra, ou até retirar mais de uma. Sempre fica ao seu cargo aí. Pode só adicionar também um campo select e puxar, né, os idiomas do... Exato, como a gente estava usando lá naquele formulário mais simples. Esse daí é o sistema de notícias, né, João? O pessoal estava perguntando. Isso. SC News, o nome do sistema de exemplo.